Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Otávio Toledo, que no caso sou eu, meu nome é Otávio Toledo. O vídeo de agora, que não é o único vídeo de hoje, então não digo vídeo de hoje, eu digo vídeo de agora, ele vai tratar de um vídeo gravado pelo José Cobori, economista, falando a respeito dos impactos do tarifaço do Trump sobre a economia brasileira, para que a gente possa entender um pouquinho melhor de que forma isso vai interferir na nossa economia. Mas antes da gente começar a reagir a esse vídeo, eu peço a vocês, como sempre, que curtam o vídeo, se gostarem dele, se inscrevam no canal, deixem seu comentário, compartilhem com os amigos. E se quiserem me ajudar de uma forma mais direta, vocês podem fazer isso via Pix. A chave Pix e o QR Code estão bem aqui ao lado. Então, sem mais delongas, vamos começar. Cobori, e aí? Eu te chamei para a gente falar da expectativa da véspera. Nós agora virou, então, para falar do efeito do que já aconteceu ontem, que é o tarifaço, ou tarifaçozinho, afinal, do Trump. Mesmo que viesse o tarifaço, você falava, ó, você me disse aí no bastidor, é bom, que acaba com a expectativa, a gente sabe onde, o terreno em que vamos pisar. Agora, queria te ouvir uma avaliação tua sobre tudo isso que aconteceu ontem, né? Sobre o tarifaço, seus efeitos na economia brasileira e a repercussão dele, né? É aquilo que a gente vem comentando, que na verdade não é novidade, né? O tanto que o Trump já tem aquele apelido dele nos Estados Unidos, é o taco, né? Que é o Trump Always Chicken Out, né? Que é o Trump sempre arrega, no popular. Então já existia uma expectativa que ele iria voltar atrás, não só porque parece já que é um estilo dele, né? De gritar alto e chegar na hora ele começa a baixar o tom da voz, né, até falar fino, né? É mais ou menos isso que eu já falei num vídeo recente, que isso aí é um caso pensado, tá? Isso aí não é uma coisa aleatória. O Trump faz isso por método. É aquela estratégia do homem louco, assim que se chama. Ele é histriônico, ele é convencido pra caramba, ele é um cara ególatra, pra falar a verdade, mas isso tudo não é motivado só pelo fato de ele ser um ególatra. É também um método muito bem pensado. É de caso pensado dos estrategistas por trás dele. Talvez não seja nem dele mesmo, mas é dos estrategistas que estão por trás dele. Mas é porque ele tem uma pressão muito grande interna também dos próprios empresários, né, americanos, a própria Câmara de Comércio, né, Estados Unidos, Brasil, entraram na justiça, então já existia essa expectativa, mas aquilo que eu sempre falo, a gente prepare-se sempre para o pior, né, vamos, né, imaginar que vai realmente entrar em vigor essa tarifa de 50% e quais serão os impactos na economia, a gente tem que estar preparado para isso. Mas como esperado, né? Foi só ontem, inclusive, que ele oficializou, né? Ele assinou o decreto. Então, aquilo que eu tinha comentado contigo, pelo menos agora tem um documento, parece que era dos problemas de se questionar a ação dele na justiça, porque não tinha um documento oficial, né? Tinha só aquela carta que ele parece menino de quinta série, né? Fica mandando cartinha para os outros, e só depois ele oficializou. Então, existe o fato de agora ter um documento oficial para poder ser questionado na justiça, mas existe o fato que ele voltou atrás, né? Ele realmente arregou. Inclusive, ele deu mais 7 dias, né? Era só, isso ia vencer amanhã, deu mais. Inclusive, para quem não sabe, o Trump também enviou cartas, um documento tipo copia e cola, para diversos países no mundo com imposição de tarifas, mas a imposta ao Brasil, ou que vai ser imposta ao Brasil, é uma das mais pesadas. 7 dias, obviamente, isso tem toda uma pressão de negócios que já estavam sendo feitos, né? A logística já estava acontecendo, e obviamente esse prazo que ele dá também tem esse interesse, né? De que os produtos que eventualmente já estariam chegando nos Estados Unidos vão entrar sem as tarifas adicionais. E o principal é que ele excluiu dessa lista os principais produtos que realmente fariam algum efeito e teriam alguma preocupação estratégica e econômica para o Brasil, né? Um grande exemplo disso é a Embraer e os produtos de peças aeronáuticas, né? Parece bastante óbvio, se impactar eles, né? É a mesma coisa, eu sempre brinco. Eu não planto arroz em casa, eu vou lá no mercado e falo, eu tenho um déficit comercial com você, agora eu vou taxar o seu arroz em 50%, mas quem vai pagar sou eu, né? Se eu não produzo, né? Que meio assim, não faz muito sentido. Então, esse recuo de 700 É a mesma coisa de suco de laranja, né? Que é praticamente obrigatório, é uma tradição lá nos Estados Unidos ter suco de laranja no café da manhã. No café da manhã. Tem essa também.
o Trump anunciou uma lista de quase 700 itens que estariam isentos dessa taxação de 50%. Ou seja, ainda por cima tem essa, para quem por acaso ainda não sabia, o cara ainda por cima arrega até nesse ponto. A verdade é, eles importam porque eles não produzem, né? Se eles produzissem, obviamente, eles comprariam internamente, né? Então, sim, tudo que é importado é porque eles precisam. Então, assim, tirando o suco dessa laranja aí que ele apresentou, foi isso, né? Muito poucos produtos, obviamente, vai ter um impacto, mas como a gente tinha comentado, o impacto total já estavam imaginando, se tudo isso fosse levado à frente, ia ser entre 0,2% e 0,5% do PIB, né? Então, não seria nenhuma catástrofe econômica. Obviamente, nos setores atingidos iria gerar algum impacto, e aí o dever do Estado brasileiro e do governo é tentar minimizar pontualmente esses setores, principalmente pensando no desemprego, né, na classe trabalhadora. E quando a gente tem no governo uma administração social-democrata, como é a do PT, é de se esperar que eles façam mesmo alguma coisa para mitigar os efeitos dessa taxação que vai prejudicar diversos setores. Isso é verdade, não dá para negar. Os Estados Unidos são ainda o segundo maior parceiro comercial do Brasil, se não me engano, atrás da China. Então, a taxação vai gerar impacto, com toda certeza. O fato dos Estados Unidos serem um império em declínio não quer dizer que eles são um império que já caiu, já declinou. Eles ainda têm muita relevância no cenário mundial, no comércio, na economia mundial. É o que iria afetar, porque os grandes empresários eles tomam esse risco e em alguns momentos eles têm que a vida não é só não é só lucro, né? Algumas empresas às vezes dão prejuízo, isso faz parte do negócio, mas o Estado brasileiro tem que proteger alguns setores que serão impactados, pensando exclusivamente na classe trabalhadora, na geração de desemprego, e qual impacto isso vai ter na sociedade. Há uma conversa, Cobori, inclusive, de que só vai entrar em vigor dia 6, né? E sim, de como teve o anúncio feito pelo secretário de Comércio lá, de que os Estados Unidos não irão sobretaxar produtos agrícolas que não são produzidos nos Estados Unidos, há expectativa de que café, até para nosso lamento, né? O pessoal já estava comemorando que o café entrou na lista para poder baixar o preço aqui, né? Mas de que café, e eu até preparei a lista aqui daquilo que foi taxado, né? Então, a gente vai ter alguns desses produtos que podem cair fora, há expectativa de caírem fora da lista dos produtos taxados, tá? Então, café, carne e frutas, especialmente, pelo menos café e frutas, quase certamente, não serão sobretaxados, e há expectativa também de carne não ser sobretaxada, porque os Estados Unidos dependem muito da carne brasileira, né? Sim, sim. Então, aí esse efeito que foi... Alguém sabe dizer o que é caulim? Eu nunca ouvi falar disso. Né, eles taxaram o equivalente a 43,4% da exportação, ou melhor, 43,4% acabou ficando isenta, vai ficar com esses 694 produtos. Provavelmente, se café, se carne e se frutas forem, vai acima de 50%, né? Capaz de chegar perto de 55%, talvez até mais, dos produtos que vão continuar sendo exportados normalmente para lá, né? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que muitas das coisas que o Trump estava ameaçando taxar e depois voltou atrás são produtos que são importantes para a economia dos Estados Unidos e do dia a dia das pessoas lá, e também são itens que eles não conseguem substituir a nação exportadora tão fácil assim. Tem certos itens que o Brasil consegue produzir num volume que outros países simplesmente não conseguem. A gente tem que lembrar que o Brasil, de fato, tem um setor agropecuário muito forte, principalmente agropecuário muito forte, e isso se deve também ao tamanho da população, ao tamanho do território. Então, tem certos itens que eles não vão conseguir substituir. Por isso, ele está
inventando essas isenções aí. E café e fruta, principalmente, acho que é o principal. Carne, não vejo tanto, como você falou, seria até bom, porque cairia o preço da carne no Brasil, e os Batista lá, Joesley, Batista, ia ficar um pouquinho mais pobre, ia diminuir o lucro deles, não seria tanto impacto assim, acho que seria até benéfico o mercado interno. Pois é, aí essa foi a explicação do Cobori a respeito do que vai acontecer em questão de impacto para a economia brasileira, caso essa sobretaxa já tinha uma taxa de 10% sobre os itens exportados pelo Brasil para lá. Agora vai ter mais 40% para todas as exportações, exceto esses itens que eles deixaram de fora. Mas, enfim, o que vocês acharam da explicação aí? Comentem aqui embaixo, curtam também o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e compartilhem esse material com os amigos. E se vocês quiserem me ajudar de forma direta, podem considerar mandar um Pix para o canal. A chave e o QR Code estão bem aqui ao lado. Então, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado, valeu por assistir e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!